Agora aí a gente vai convidar os nossos palestrantes da manhã para perguntas. A gente infelizmente só vai ter uma pergunta para cada apresentador, mas para quem tiver perguntas complementares, nós vamos deixar os e-mails tanto da BVE quanto da Fundabom e as perguntas serão encaminhadas para os palestrantes, tá bem? Good. So my question goes for you, Amit. First, thanks for the presentation. It was really insightful. Thanks, Dr. Dong. Thanks, Colonel Schroeder, for the presentations. So, Amit, the question is, last week there was a release of a new report from NFPA about the use of blankets. So perhaps you could share with us what were those findings and what would be your recommendation for the use of blankets going forward while you investigate even further the use of those resources. Yeah, absolutely. Great question. I appreciate the question. Yes, just in the past week, there was a joint safety bulletin released from the National Fire Protection Association and the Underwriters Laboratory Fire Safety Research Institute. Those two groups obviously work very closely together. Oftentimes their missions are very parallel, and many times they are studying the same things at the same time, maybe in two different locations. And certainly with everybody working on EVs right now, both groups are looking at all elements of EV response. That particular bulletin is the result of some of the research that has gone on, and as well as collecting some data from the field about different things that have occurred when fire blankets were used. So again, as I said in the presentation, I'm by no means saying that fire blankets don't have a place. I'm by no means saying that they're not useful in the fire service, but instead, it's important for us as responders to acknowledge that it's not a tool that exists without hazard. It's not as easy as just applying the fire blanket and saying, everything's good, we'll let this fire slow down and then take the blanket away. So the bulletin was very specific to the hazard that exists of flammable gases collecting underneath that non-permeable blanket for a period of time, and then at some point, the blanket being moved or the vehicle being moved to really what at that point allows a rush of air to come back in, potentially create another ignition source and ignite those flammable gases that are trapped. Very similar to if you put helium or something else in a balloon, right? You have flammable gases trapped in an area, and it makes it much easier to have a problem if you have an ignition source. So the bulletin is not, the joint bulletin that was released was not to say that fire blankets are not to be used. It was not to say that fire blankets are not an effective tool, but instead it was caution responders across the globe that, as a reminder that an additional hazard does exist once you apply that blanket, that you are potentially collecting flammable gases underneath that blanket that could result, they do have a fire or explosion hazard. I hope I answered everything you asked. It was very clear. Thank you very much. Thank you, Mitch. My pleasure. Please. Bom dia a todos. João Carlos Schucker, da Ambipar. Eu tenho curiosidade de saber, com o representante da BID, como eles estão fazendo com as baterias dos veiculares fora de uso, o descarte dessas baterias, e se puder emendar também o que está sendo, se tem alguma preocupação com a água resultante do combate a incêndio dessas baterias. Dong? 你好，非常感谢您的这个问题啊。就是我们现在我们的废电池，通常我们是有专门的这个回收部门来对它们进行回收。就比如说我们有一个这个汽车它发生了事故，它的电池要报废，这个时候这个汽车就会运输到我们的售后部门或者是工厂，然后呢由工厂来由专业人员来处理这个电池，把它给回收起来。然后呢，在这个运输的过程当中、回收的过程当中，它确实是不应该是碰到水。如果碰到水的话，确实会带来很多问题。因为在我们工厂当中，我们有一项非常重要的工作，就是防止这个电池淋雨。
一旦它接触到水或者雨的话，它就是很容易就是会有安全的风险。你好，我的回答就希望能够解答您的问题。Ele acho que não entendeu. Eu queria saber a respeito da água resultante do combate a incêndio na bateria, não a água na bateria. A água que sobra para os tradutores aí. A água que sobra do combate a incêndio na bateria, o que é feito com a água. Espera que já temos um auxílio extra aqui. A preocupação com o meio ambiente, né? 是这样的，如果是在工厂，或者说是我们的实验室内部的话，我们是有专门的这个废水的收集系统和处理系统的，就是确保这个废水它是无害的排放。但是如果说是在市面上进行灭火的话，那这个只能说按照正常的消防灭火的方法排到市政管网里面去。 Ok, talvez a gente tenha um delay de tradução, mas por favor, encaminhe para a gente a pergunta por escrito. Pode ser no contato@fundabom.org.br, eu vou repetir, contato@fundabom.org.br, ou então na abve@abve.org.br. Qualquer um dos dois, Fundabom ou no ABVE, a gente vai encaminhar para os palestrantes a perguntas por escrito, ok? Temos mais, por favor? Boa tarde, minha pergunta vai para o senhor Wang também. Eu gostaria de saber se as informações e vídeos exibidos na apresentação dele são todos relativos a veículos com bateria de lítio ferro fosfato, né, a LFP, ou se algum era relativo a uma bateria de níquel manganês cobalto, NMC, e também se na bateria Blade da BYD, carregada com um SOC, né, um SOC acima de 90%, se também aconteceria fenômeno similar ao que foi mostrado nos vídeos exibidos, primeiramente com chamas e depois fumaça, porém se isso aconteceria com uma menor intensidade, se isso é o principal segredo aí, a maior qualidade da bateria Blade. A pergunta está dirigida a quem? Ao Coronel Schroeder ou ao Dong? Ao senhor Wang, da BYD. Eu não ouvi. BYD. Ah, perdão, é BYD, ok. 不好意思，sorry, Acho que houve uma falha no fone dele. Eu vou te pedir uma gentileza, você pode abreviar a pergunta, que é mais completa, nos envie por e-mail que a gente vai enviar para ele, tá ok? Até pelo tempo, por favor. Então, assim, só se os vídeos e informações exibidas são da bateria LFP, lítio ferro fosfato, e se o segredo da Blade é que acontece a mesma coisa num caso de incêndio, né? Se uma lesão dessa bateria, se é chama, depois fumaça, só que porém com menor intensidade, se essa é a grande qualidade da Blade. 这个我来解答一下，就是这个3元锂电池和磷酸铁锂电池它们热失控之间的这个差异。我们可以举这样的一个例子吧，就是我们公司目前使用的这种刀片电池，假如说就像今天上午上校播放的那个视频一样，就是在正常的针刺情况下，比亚迪的刀片电池它是从0%到100%。SOC 它都不会发生起火或者爆炸的这种情况，但是对于3元锂电池，如果说是100% SOC 的它的这样的一个3元锂电池的话，它就会瞬间发生起火和爆炸。当然，它的这个3元电池，它的火灾危险性也是跟它的这个荷电状态这个 SOC 有很大的关系。如果说是低 SOC 的这个3元锂电池，它同样也是比较安全的，因为我们国家有很多法规，做过类似的实验，
就比如说是30%以下的3元锂电池，在一些特殊的场景下，它也是不会起火的。不过综合来讲，3元锂电池它的这个火灾危险性还是更高于这个磷酸铁锂电池的。Ok, temos só mais uma pergunta por causa do horário. Você também tem pergunta? Tá ok, só mais duas então e a gente encerra, por favor. Primeiro Sargento Alexandre Guimarães, 8º GB. Quero agradecer a todos aí pela participação. Minha pergunta ela é objetiva e de cunho operacional. Qualquer um pode responder, mas creio que o Coronel Max Schroeder tenha mais afinidade. Nós temos aí diante do cenário, principalmente das baterias de íon lítio, né, uma dificuldade muito grande para conter as chamas, né, desse material combustível, né? Então, pergunto, diante de um cenário, e foi mostrado aqui, a maioria dos combates a incêndio em veículos aí, em local aberto e sem veículos, né, ou materiais combustíveis próximos, né? Principalmente nos vídeos da BYD aí, né? A minha preocupação é que, dada a demanda, efetivo, né, escasso, né, no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Você ter uma chamada de incêndio, um tempo-resposta aí geralmente de 15 minutos, né? Vamos reduzir um pouco mais aí, um incêndio às 2 horas da manhã no 2º subsolo de um prédio, né? O veículo num local mais distante, como é no meu apartamento, por exemplo, né? Onde as chamas, né? O Corpo de Bombeiros, a primeira equipe que vai chegar lá, vai demorar aproximadamente uns 10, 12 minutos para chegar no local, né? E as chamas provavelmente vão passar aí, né, a temperatura dos 1000 graus. Como é que a gente vai fazer o combate a incêndio numa situação desse tipo, né? Então, até hoje, ninguém conseguiu me responder isso daí, né? A gente vai evacuar o prédio, porque não tem como a gente chegar, né, dar o combate direto nas chamas, né? E eu creio que por uma conta fácil, a gente não tem a quantidade de água suficiente no próprio prédio para, né, ou até por um problema, por exemplo, né, que possa acontecer no prédio, nos sprinklers, né? Como que a gente vai combater esse incêndio aí, né, com 2 policiais, né, sendo que numa viatura tem 3, 2 policiais vão fazer esse combate aí no incêndio. Obrigado. Bom, eu acho que aí tem alguns pontos que são importantes, que eu acho até de certa forma eu abordei, né, ao longo da explanação da questão dos estudos que a gente vem fazendo, né? Esse questionamento todo que você fez, ele é extremamente pertinente e ele é uma base, né, do que nós temos seguido em termos de estudos para que a gente possa efetivamente atuar de forma efetiva nesse tipo de incêndio, né, e proporcionar principalmente a preservação da vida das pessoas. Nós sabemos que dependendo da gravidade do incêndio, alguns riscos eles são impossíveis de serem mitigados. Isso é um princípio básico da segurança contra incêndio. A gente consegue mitigar o risco, a gente consegue até no aspecto do atendimento estar preparado para fazer o atendimento, mas eliminar completamente o risco e ter certeza de que nunca ninguém vai se ferir num incêndio, isso é uma garantia que ninguém tem como fazer. Não tem como garantir isso daí é da própria sociedade. Então, nós partimos de algumas premissas, né? Uma delas é essa, de que nós conseguimos mitigar os riscos, mas não eliminá-los totalmente. Uma outra premissa, por exemplo, que nós usamos é de que a gente tem um evento único para atuar, né? A gente fala sempre da não simultaneidade de eventos. Então, se a gente pegar um cenário muito complexo, obviamente que nem sempre as medidas ou a forma que a gente vai fazer o atendimento serão 100% efetivos. E aí a gente vai ter que fazer os devidos ajustes e as adaptações. Nós pensamos de uma maneira geral, né, sobre os aspectos preventivos, em tudo isso que você está falando. Daí que existe uma boa possibilidade, né, a gente discutiu essa semana sobre isso,
né, de implementação de medidas de segurança contra incêndio que proporcionem uma maior segurança nos estacionamentos de veículos como um todo. E isso é uma ideia que visa evoluir a parte de segurança contra incêndio, que vem evoluindo ao longo dos anos e propondo medidas em edificações que antes não existiam. Então, exemplificando até uma conversa que eu estava tendo lá fora. Um prédio com mais de 30 metros de altura, aqui em São Paulo, anterior a 83, ele não precisava ter sistema de sprinklers e ainda não tem. E esses prédios existem, eles têm saídas de emergência, eles têm AVCB, mas eles não têm sistema de chuveiros automáticos. Todos que foram construídos a partir dessa data, prédios de uso comercial e de escritórios, eles têm hoje sistemas de chuveiros automáticos que os tornam mais seguros. Então, quando a gente fala em evoluir a legislação, a gente tem um momento em que as mudanças nas características construtivas passam a contribuir para uma sociedade mais segura e facilitar tanto a questão da retirada das pessoas de forma segura, a preservação das estruturas, a preservação do patrimônio de uma maneira geral, e também permitir um acesso melhor ao Corpo de Bombeiros. Então, todo esse trabalho ele visa justamente isso, né? Então, nós estamos estudando para que tenhamos condições de ter um acionamento automatizado, de detecção, de sprinklers, e aí nesse incêndio, no terceiro subsolo, for num prédio novo, certamente essas medidas serão efetivas e vão conseguir conter até que o Corpo de Bombeiros consiga chegar com as equipes e atuar. Muitas vezes vai chegar com uma equipe reduzida inicialmente, né? Mas nós temos equipes distribuídas em vários lugares que vão chegar em apoio e vão poder apoiar na sequência. Então isso também são aspectos operacionais importantes que à medida que a gente vai tendo novos riscos e novos desafios, a gente também vai atualizando essa forma de atuação. Na parte de combate a incêndio, nós já fizemos alguns treinamentos ao longo desses 2 anos, com o efetivo nosso do Corpo de Bombeiros de São Paulo e alguns com alguns efetivos de outros bombeiros militares, específicos voltados para o atendimento de emergência com veículos elétricos, levando em consideração os riscos que são diferentes do incêndio de um veículo convencional. Alguns pontos são diferentes, em outros são bem similares, né? A extinção não muda tanto, mas nós sabemos que existe a questão da eletrificação do veículo em si, que pode gerar uma descarga elétrica. A gente sabe da quantidade de fumaça, que é uma fumaça bastante tóxica, tanto que tivemos um incidente lá na Espanha com 2 bombeiros que foram vitimados durante o atendimento de um incêndio, com características até parecidas com o que você falou, num local fechado, entraram, inalaram fumaça e sucumbiram, infelizmente, né? A questão dos riscos de efeitos como Jetfire, tudo isso tem sido demonstrado nesses treinamentos e as equipes têm se preparado para atuar. Isso é muito importante, passar por essa fase também de adequação, de treinamento, de ajuste no aspecto de atendimento operacional, para conhecer o risco e saber atuar diante desses novos riscos. Não há espaço para, por exemplo, fazer uma atuação num local fechado com esse tipo de incêndio sem o uso de EPR, né? A gente sabe do risco que isso implementa. Então, o que eu vejo, né, assim, que nós estamos tratando, primeiramente, dos aspectos da prevenção, propondo medidas de segurança que vão facilitar esse atendimento por parte do bombeiro e vão diminuir a intensidade, o impacto causado por um incêndio de um veículo em local fechado. Isso deve já constar da nossa legislação futura, né? E estamos também treinando os nossos efetivos para atuarem diretamente nesse tipo de combate, porque será necessário atuar, como a gente sempre atuou no incêndio em veículos a combustão. Agora nós temos algumas peculiaridades dos veículos elétricos, dos veículos híbridos, daqui a pouco, como eu disse, veículos com outras formas de alimentação, como hidrogênio, etc. E a gente tem que estar preparado. Então, no cenário atual, né, o que a gente espera é que nós possamos fazer esses ajustes, melhorar a legislação no sentido de proporcionar um melhor combate. E, no paralelo, treinar as nossas equipes para atuar. Espero ter respondido aí. Ok. Nossa última pergunta, por favor, seja rápido, porque a gente está bastante adiantado no horário. A minha dúvida é a seguinte: a nossa frota hoje de veículos elétricos é nova, ou seja, a maioria com garantia de 8 anos, ou seja, os primeiros proprietários fatalmente vão fazer as revisões.
O poder de ignição da bateria nova e após 10 anos é a mesma? O risco é o mesmo? 你好，非常感谢你的提问啊。就是我们针对这个废旧这个衰减的这个电池啊，假如说它的使用时间很长之后，确实它的性能上会有一些衰减，比如说它的容量会下降，使用的时间长了之后。然后呢，我们现在公司的政策就是，如果说你的电池使用了超过8年，然后呢，或者是你的电池容量下降到一定程度之后，是可以到公司来进行来进行更换，我们可以对它进行售后的这个处理，所以我们的这个消费者就不用担心这个电池使用年限所带来的一个问题。谢谢。Ok, eu peço então mais uma vez para reenviar as perguntas, contato@fundabom.org.br ou bve@vbe.com.br. A gente vai encerrar então nossa participação da manhã. Mitch, just to wait a little minute, we're going to take a photo with you and we have a certification to send to you. We're going to do this now, please, Mr. Alexandre, and we're going to receive this at your place in a few days, okay? Thank you very much, Mitch. E vamos todos fazer uma foto aqui dos palestrantes da manhã. Pessoal, vamos ser aí 14 horas em ponto, a gente está começando. Um bom almoço a todos, muito obrigado.